O assunto segue sendo soja agora no Agricultura BR e dá para afirmar um fator: seguramente a Argentina quebrou. Agora, alguns telespectadores nossos até faziam alguns comentários durante essa semana, principalmente nesta quinta e sexta-feira. A América do Sul quebrou, tivemos alguns números apresentados sul-americanos que mostram um número menor do que o potencial de safra. Bom, a gente não vai responder isso, eu vou mandar essa pergunta para o Matheus Pereira, ele que é o titular da Pátria Agronegócios, está aqui conosco. E Matheus, boa parte do movimento de mercado está ligado neste momento na América do Sul, seja por conta da quebra da Argentina, uma redução de estimativa de produção de soja no Brasil. Ainda assim, é uma safra recorde, uma safra muito cheia aqui no país, expectativa de vender mais soja para a Argentina. E tem essa pergunta que essa semana ficou consistente. Matheus, América do Sul, dá para dizer que a América do Sul quebrou safra? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, um grande prazer estar aqui falando com você de novo, meu amigo, com todos que nos assistem. E olha, vou ser bem direto ao ponto. A América do Sul teve sim uma grande quebra total, né? A da safra somada Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas temos que lembrar, né, que quando a gente olha e projeta o mercado atualmente com um histórico recente dos 2, 3 últimos anos, a gente tem que lembrar que grande parte das quebras eram confinadas aqui ao Brasil. Brasil, que é sim um grande exportador do grão in natura, quase 90% do grão que sai da América do Sul in natura é brasileiro. Então, nos últimos anos, a concentração dessas quebras estava aqui em nosso território, o que acabou colocando aquele suporte mais nítido aos preços da soja. O que é diferente neste ano em específico, Fabiano, é que o grande epicentro do problema climático está na Argentina. Argentinos, nossos irmãos, nossos vizinhos estão sofrendo provavelmente da pior safra de sua história. A Argentina, que é um grande exportador de processados de soja, não do grão in natura, como é, né, colocado agora nesse primeiro semestre do ano aqui na América do Sul. Então, a Argentina, apesar de ter sim uma quebra significante, histórica, empilhando novas perdas ainda agora nos últimos dias, né, já temos aí estimativas atualizadas para dentro da Argentina que justificam quebras de quase 17 milhões de toneladas de soja, o que somado com a catástrofe produtiva observada também em território gaúcho, né, aqui dentro do nosso país, problemas aqui de excesso de chuvas no centro, no Paraná, que acabam reduzindo o teto produtivo, mas também problemas generalizados no Paraguai e Uruguai, estamos falando de uma quebra total na América do Sul de 30 milhões de toneladas. É significante? Extremamente significante, num mercado que voltaria, né, a demandar a soja com mais intensidade agora em 2023, com finalmente, né, o fim do Covid e o fim de toda essa retórica da crise sanitária impactando demanda. Porém, quando a gente compara com anos anteriores, Fabiano, a gente teve no passado 40 milhões de toneladas a menos, há 2 anos atrás 36 milhões de toneladas a menos. Então, por mais que as quebras ainda são expressivas, significantes e irrefutavelmente nítidas em campo, principalmente aos gaúchos e aos argentinos, ainda assim temos que lembrar que os totais da quebra neste ano não é dimensionado, né, ou não se equipara ainda ao que a gente viu de prejuízos em anos anteriores, Fabiano. Matheus, reação do mercado nesta semana, principalmente os 2 últimos dias de negócio, hoje vai mantendo ali uma linha de alta, mais discreta, mas ainda vai mantendo uma linha de alta. Essas informações, essas checagens na América do Sul, já com uma colheita mais vigorosa, principalmente no Brasil, apesar do atraso, dão um suporte melhor para a soja negociada internacionalmente, principalmente em Chicago, ou mantém apenas esse comprador com certo alerta? Há outros elementos que fazem com que soja tenha argumentos para alta, aí eu estou pensando em oleaginosas, inclusive óleo de palma negociado na China, negociado na Malásia. Como que você observa este momento de mercado para a soja? Olha, Fabiano, sem dúvida, as quebras totais na América do Sul elas não foram totalmente ainda contabilizadas pelo mercado.
O mercado esperava uma Argentina produzindo algo em torno de 30 milhões, já estamos falando de algo em torno de 32, se não, 30, se não um pouco menos, né? Perdão, o mercado esperava cerca de 40, já estamos já com números aí próximos de 30 milhões de toneladas totais na Argentina. A catástrofe produtiva também no Rio Grande do Sul é maior do que o esperado pelo mercado, e o grande calo no sapato também para a região central brasileira tem sido esses excessos pluviométricos, né, que reduziu a parte da produtividade na reta final de ciclo da cultura em campo. Então, o foco ainda continua aqui na oferta na América do Sul, né, olhando por esses potenciais novas reduções da oferta, o que tem estimulado, né, a manutenção dessas altas, por mais que comedidas em Chicago, viu, Fabiano? Porém, quando a gente olha para outros mercados, principalmente do mercado de energias, que acaba sendo arrastado também, arrastando, né, o mercado de renováveis, que incluiria biodiesel de soja, o etanol de milho, é um setor que ainda sofre uma crise de escassez em toda a região europeia, em grande parte da Ásia, e estimulando o consumo de óleos vegetais, trazendo também esse suporte aí modesto aos preços da soja em Chicago. O grande problema, Fabiano, hoje do Brasil está internamente, logística, complicações que acabam reduzindo o nosso basis interno, dificultando as altas dos nossos prêmios de exportação, por conta de uma dificuldade de escoamento e colheita que a gente vem vivendo por agora. Matheus, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos falado bastante de colheita da soja. A Pátria Agronegócio faz esse acompanhamento de como está a colheita nos estados, a média nacional, compara com o que aconteceu nos últimos anos. Mas um fator que também tem trazido bastante preocupação é a semeadura do milho segunda safra, e agora vários estados já apresentam este cenário fora de uma janela ideal. O quanto isso pesa no momento para o mercado do milho e até para a decisão de comercializar tanto o cereal quanto a soja por parte do produtor, Matheus? Fabiano, muito bom ponto levantado. A gente acabou de terminar a nossa estimativa de levantamento de área de milho safrinha, segunda safra, né, que vai ser colocado fora de janela em todo o Brasil, e cerca de 37 a 40% do milho de segunda safra brasileiro neste ano será colocado no chão fora de janela ideal. Janela ideal aqui para a região central brasileira, ela se encerra por volta do dia 15 a 20 de fevereiro. A gente já tem aí talvez 10 dias, né, quase 15 dias já de janela extrapolada. As chuvas ainda estão constantes? Sim, estão constantes, ainda favorecendo esse avanço de plantio mesmo fora de janela. Porém, a gente notar que esses 40%, né, mais de um terço da safra nacional de milho segunda safra do país é colocado sob risco, a gente coloca um certo viés, né, de que qualquer variação meteorológica agora no mês de março, abril e maio trará, né, grandes preocupações à oferta total do milho. O mercado do milho brasileiro é um mercado altista, sustentado por atraso de plantio, potencial. Não descartamos ainda, Fabiano, porém é um dado que a gente só faz o levantamento atualizado ao final de março, porém não descartamos ainda que a área total semeada de milho ela possa sofrer uma contração em relação ao ano passado. Quando a gente pega simplesmente, Fabiano, as estimativas de distribuição de fertilizantes, capacidade de ampliação de área esse ano, justificava até o momento uma ampliação de área de milho safrinha. Porém, dada as complicações de colheita de safra verão e a incapacidade de semeadura do milho safrinha, milho de segunda safra, a gente não descartou que no nosso levantamento ao final de março, traremos aqui com exclusividade a você e todos os telespectadores do Agricultura BR, que poderemos sim observar uma eventual redução da área total de milho, expansão das culturas alternativas, como sorgo, girassol, gergelim, porém um levantamento que a gente vai fazer apenas ao fim deste mês. Porém, é algo que sim justifica esse suporte, né, sustentação a novas altas dos preços dos cereais aqui no Brasil. Matheus, eu já agradeço então, vamos receber com muito prazer e honra esses dados ao final do mês então da Pátria Agronegócios, porque é o seguinte, tem algo que tem acontecido aqui, Matheus, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do estado e o estado do Paraná também, que acaba por trazer renova, né, esse ponto, essa argumentação que você nos trouxe agora, em relação ao que e como cultivar, porque o risco em parte do Mato Grosso do Sul e no Paraná de geada fica muito alto
com esse cultivo, com essa semeadura mais atrasada do milho segunda safra. E por aqui a chuva não para e no Paraná também ela tem seguido com muita força. Quais seriam as opções para esse produtor que fez a aquisição aí de todos os insumos para fazer esse cultivo de milho segunda safra e pode ter que recuar um pouco na sua decisão? Olha, Fabiano, é uma situação muito delicada, né? Tem que ser levantado destes insumos, quais deles, né, poderiam ser armazenados para uma eventual nova safra no futuro. Eu sei que é muito difícil, né? A gente está vivendo um ano a gente extrapolou muito o custo, né, de safra verão. São custos extremamente que esganaram o setor, né? Muito dinheiro enterrado em campo. Essa segunda safra era necessária para trazer um certo alívio financeiro, né, ao produtor que teve uma despesa gigantesca, a maior de toda a história nessa última safra agora, 22-23. Porém, as alternativas imediatas, infelizmente, elas carecem, né, principalmente de órgãos de pesquisa, de estimular realmente o que pode ser feito em situações como essa. Infelizmente, no mercado, a gente não tem soluções imediatas do que pode ser feito. Num futuro, que a gente pode criar preparações, não para agora, não para apagar esse fogo que foi criado agora em 2023, mas eventualmente pensando na longevidade da atividade em 2024, 2025, é criar o quê? A inteligência de mercado o suficiente para entender se será viável, antes mesmo da aquisição dos insumos, a gente incentivar, né, ou investir nessas culturas de segunda safra que despesam, né, que tenham essa despesa elevada. Agora, de curto prazo, Fabiano, infelizmente não consigo pensar em alternativas mais promissoras que não seja eventualmente pensar em uma armazenagem para uma segunda safra, ou pensar talvez em mudar talvez somente a semente, colocar culturas de menor necessidade hídrica, de maior resistência a eventuais geadas, que infelizmente no mercado não há soluções emergenciais por agora, Fabiano.